Né? Já estamos agora, junto com o Detran, emplacando as 300 carroças que existem na Ceilândia. Então, na hora que o carroceiro já jogando o entulho em qualquer lugar, nós vamos ver a placa, nós vamos saber quem é. Identificar. Então, a partir daí, a gente vai começar a controlar. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que o grande problema do lixo no Distrito Federal vai se resolver com a política responsável de resíduos sólidos. Não aquilo que existe na estrutural hoje. Que lá é um depósito de tudo, não é isso. Né? Então, coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva, trazer empresas que aproveitam o entulho, ou o próprio governo aproveitar. Nós da administração de Ceilândia, dentro de uma estruturazinha pequena, nós já estamos pegando entulho na Ceilândia e fazendo material. Verdade. Fazendo areia, fazendo material de construção. Uma estruturazinha pequena que nós montamos. A gente pega aquilo que era resto de obra e faz areia. E é uma areia forte, porque ela já vai para o cimento. Entendi. Então nós já temos colocado meio fio com elas, algumas calçadas feitas com elas. Então assim, o grande problema da Ceilândia é o lixo. Agora, parte de nós da administração, os gestores públicos na cidade e parte da população para mudarmos essa realidade na Ceilândia. Certo. Ari, a gente falou aqui do problema do crack, a gente, falou do castelo de Grayskull que foi derrubado. Aliás, eu acho o seguinte, quando foi derrubado aquele castelo de Grayskull, algumas pessoas ficaram ali, pessoas que moravam, vamos dizer, nesse local, a Secretaria de Ação Social não poderia ter feito um planejamento para acolher essas pessoas, ou essas pessoas não merecem a atenção do governo? Que ficaram algumas pessoas por ali. Na realidade, eu vou assumir, faltou um planejamento melhor nosso, da administração regional. Certo. Nós estávamos voltados exclusivamente de derrubar o prédio. Uhum. Vamos derrubar o prédio. O problema de derrubar o prédio. A minha ideia era derrubar o castelo. Uhum. Eu não tinha focado ainda, eu errei. Entendi. A gente assumiu um erro quando não chamamos a SEDESC, quando não chamamos a Secretaria de Justiça, quando não chamamos a Secretaria da Criança, a Secretaria da Mulher para nos auxiliar. Entendi. Erro assumido, não tem como corrigir. Certo. A partir disso, nós mobilizamos as secretarias. E é normal, Toninho, quando você derruba um local onde há quase 20 anos a população fique, que nos primeiros momentos ela fique por perto. Não tem pra onde ir. É normal, não tem pra onde ir. Hoje, se você for, já mudou um pouco a realidade. O problema de vulnerabilidade social que existe hoje na Ceilândia, eu tive uma conversa com a deputada Arlete Sampaio sobre isso. Ceilândia parece que tiraram das outras cidades e levaram para Ceilândia, aumentou muito. Mas nós estamos tratando, primeiro nós vamos tratar como pessoas, como gente. Eles não estão naquelas condições porque querem. É irresponsabilidade tratar eles de qualquer maneira. Exatamente. E eu não vou tratar de qualquer maneira e não vou permitir que seja tratado. É muito fácil, como eu vejo alguns fazendo, chamar a polícia militar, a polícia civil, botar dentro do ônibus e levar para o albergue. Chega lá, o albergue não tem condições de receber, mas também não pode ter responsabilidade de deixar no meio da rua, porque senão o cidadão de bem, o cidadão que hoje está numa outra situação, vai ser atingido por eles. Verdade. Se vocês observarem, o cidadão que está em vulnerabilidade social, através do uso de droga, ele tem vergonha daquilo. Onde é que ele fica? Dentro do castelo de Grayskull, dentro de ônibus abandonados, dentro do esgoto, do bueiro. Verdade. Ele tem vergonha daquela situação que ele está. O que é que nós tínhamos que fazer? E aí a SEDESC, o governador Agnello vai lançar um plano agora de combate a isso, de incentivo à diminuição do uso de droga e de reconhecimento disso. Você deve fazer o seguinte, não adianta apenas tratar e depois você não ter como inseri-lo na sociedade. Você tem que dar o tratamento, posteriormente inserir na sociedade. Primeiro que eu acho que o governo deveria, ao fazer o tratamento, já qualificá-los para qualquer tipo de mão de obra. Porque a maioria sabe que não tem onde trabalhar. Ou o mais grave de todos, pelo problema social vivido em casa. Se for criança, por abuso sexual, cometido pelo irmão mais velho, pelo pai, pela mãe. Nós temos casos de mulheres, dona de casa, que foi agredida pelo esposo. Nós temos casos de homens adultos que sofreu traição conjugal da esposa. Então é um problema social muito grande, leva a muita situação. Então deve-se fazer o tratamento e preparar para inseri-los na sociedade. Se for só tratar, não resolve, porque a dependência é grande. O crack deixa uma dependência enorme. Entendeu? Eu tenho vários relatos disso. Na existência do castelo, Toninho, um dia à tarde eu fui visitar. Tinha 2 enfermeiros. Acho que o cara tinha acabado de sair do seu serviço, E chegou lá, quando a gente chegou, tinha uns 20 pessoas que estavam lá diariamente, e 2 enfermeiros. Nós identificamos como enfermeiro, conversamos com os caras bem vestido de enfermeiro, usando crack dentro do castelo. Fazendo uso do crack. Uso do crack. Então, assim,
É difícil dizer que é só a sociedade que está fora dos projetos sociais do governo, é difícil dizer que é só a sociedade que não está inclusa, ou aqueles de baixa renda. Entendi. O crack hoje é mais barato do que o restaurante comunitário. Na Ceilândia você compra crack por R$1, que é o preço de uma marmita, de uma alimentação no restaurante comunitário. Então quando você tem uma droga por R$1, entendeu? Então assim, o combate ao crack, ele leva várias vertentes. Foi tema de disputa presidencial, todos nós sabemos disso. Então não é a administração regional, sem ter autonomia política, sem ter autonomia financeira, que vai resolver o problema. Mas eu não vou quietar, e está na nossa pauta, enquanto nós não amenizarmos essa situação na Ceilândia. Ari de Almeida, administrador de Ceilândia, falando aqui de peito aberto sobre a sua gestão, né? E sobre os projetos para os cidadãos de Ceilândia. Ari, a gente quer agradecer sua presença aqui. Você tem pergunta de web aí pro Ari, Rafinha? Temos. O Rafinha ficou meio assim. Não, eu prestando muita atenção no Ari. Perguntas. Tá meio que surpreso aqui com alguns relatos do Ari. Perguntas não faltaram, até a Rosângela repassou aqui e veio no Twitter também no @realrafinha. 2 temas. Como é que a administração, ou se o GDF, tem apoiado a construção de um shopping em Ceilândia? Acho que está em fase de acabamento já, né, se eu não me engano. E também a questão do Pinheirinho 2. Se a atitude tomada pelo GDF nas negociações foi correta ou você planejava outra coisa? Vou falar do Pinheirinho. Um ano passado, esse mesmo MTST, quer dizer o seguinte, que é uma organização política, tá? O que está voltado por eles não é o movimento dos trabalhadores sem teto, não. Eu conheço todos. Primeiro que nós militamos juntos em algumas causas. Então a bandeira não era aquela. O movimento foi feito no Distrito Federal, Patigi, São Paulo. Temos que deixar isso claro. Até porque eu cheguei a dialogar com alguns deles que eu prefiro não citar o nome. O ano passado, quando eles fizeram esse mesmo processo de ocupar áreas de Ceilândia, a administração regional rapidamente acionou alguns órgãos de governo, passaram apenas 2 dias, sábado e domingo. Na segunda-feira não estavam mais. Desta vez, eu acho que nós temos muita corda. Invasão, movimento, você se combate no início. Se passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o Estado não tira. Não tira. E se tirar, deixa situações delicadas. Chegou dia 21 de abril com 300 famílias e foi embora. Chegou agora. Um sábado pela manhã. Se na segunda-feira, como a administração regional acionou os órgãos, nós tivéssemos tirados, agora o que acontecia? Tinha interesses por trás, diga-se de passagem. Eles negociavam com o Ministério das Cidades e o Ministério das Cidades iriam passar uma cota de moradias no Brasil, não no Distrito Federal. É verdade que Ceilândia tem o maior déficit habitacional, são 18% da população, né? Mas o movimento foi totalmente político. Eu acho que o governo teve a responsabilidade de negociar o tempo todinho para não ir para o enfrentamento. Então teve a responsabilidade de negociar o tempo inteiro. Essas famílias não foram retiradas? O que faltou? Faltou... No começo lá... O ano passado, em março ou abril, quando eles ocuparam, o governo estava em formação, estava em tudo, então nós tínhamos mais liberdade. Eu não tenho dúvida se, com a liberdade que foi nos dada ano passado, os 10 anos, nós tínhamos tirado. Nós tiramos no ano passado. Certo. Nós chegamos, eu pessoalmente cheguei num sábado à noite, onde eles estavam acampados, e falei, na segunda eu venho tirar. Se vocês quiserem sair por bem, vocês me ligam. Senão nós vamos tirar. E tiramos. Agora o governo teve responsabilidade, porque cresceu e o governo foi para a negociação corretamente. Agora, são esses tipos de ações que, se virar moda, o governo não vai controlar. Nós temos que enfrentar na raiz, na origem. Montou ação. O governo já tem uma política habitacional implementada, gente. Verdade. Não vai poder mudar. Porque no momento que mudar a política habitacional, eu moro de aluguel até hoje. Eu vou ser o primeiro a reclamar. Eu moro de aluguel na Ceilândia. Então eu acho que esse foi o grande problema do Pinheirinho. A questão do shopping não é isso. O nosso, Toninho, o nosso senador, ex-senador Paulo Otávio, nosso governador, está montando um shopping na entrada de Ceilândia, né? Um shopping da rede Paulo Otávio, que inicialmente era Shopping Ceilândia, agora é Shopping JK. E no centro de Ceilândia, entre o Fórum e o Extra, está sendo um empreendimento que vai ser construído pela JC Contígio. Eles compraram o terreno na Terra Cap em 2010. Em 2010 por 37 milhões, e eles vão fazer um investimento que vai ter hotel, apartamento, 300 salas de shoppings. Vai ser um grande empreendimento na Ceilândia, tudo visando, e eles são empreendedores, o centro administrativo que está do lado. Quem investir na Ceilândia vai ter retorno, o centro administrativo vai estar do lado. Então eu não tenho dúvida. Então assim,